Olá, boa noite, tudo bem? Está começando agora o Simpasso na TV, aqui pela TV Câmara. Estamos mais uma vez trazendo esse espaço de comunicação entre o Simpasso, o Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo, e você, servidor municipal, e também toda a comunidade que está ligada aqui na TV Câmara. Hoje nós vamos trazer como assunto aqui no nosso programa a Capacemo, dando ênfase a uma grande programação que acontece agora em Outubro Rosa, e depois vem aí o Novembro Azul. E presente com a gente mais uma vez, para nos dar a satisfação aqui da participação, o presidente da Capacemo, Chico Xavier, Francisco Carlos Xavier. Chico, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar com a gente aqui. Boa noite. Boa noite, canal. A satisfação é minha e agradeço mais uma vez a oportunidade do sindicato, né, que envolve também os filiados da Capacemo, de termos uma oportunidade para transmitir algumas novidades que temos na Capacemo, né? Que, para quem não conhece ou ainda não ouviu falar, é o sistema de saúde dos municipários, né? E estamos aqui, já de antemão, canal, agradecendo a você e em especial ao nosso presidente da Luz, né, para essa franqueza, né? Aliás, essa amigável parceria que temos, né? Agradeço e estamos à disposição para levar uma mensagem à nossa comunidade de Passo Fundo e em especial ao nosso servidor público municipal. Pois é, a gente tem tempo aí para falar sobre tudo e eu gostaria de começar justamente com o assunto mais atual, que é o Outubro Rosa, que a cada ano a Capacemo amplia, né, o seu atendimento, amplia aquela chamada para as mulheres participarem aí desse momento, porque a gente tem aí dados que são assustadores, né, quando se fala em câncer de mama, que é o principal foco aí de conscientização e prevenção da campanha. Perfeito. Sabe que a Capacemo, ao longo dos seus 53 anos de idade, ela vem sempre aprimorando, acrescendo benefícios na área da saúde. Tanto quanto vai surgindo, sabidamente, quando está surgindo doenças, também estão surgindo os mecanismos de controle, os mecanismos para a solução. E o câncer de mama é um dos cânceres violentos em cima das mulheres e que aí estão as estatísticas, né, demonstrando o quanto é preocupante essa situação. E dentre todas essas campanhas que tem para o Brasil todo e mundialmente falando, chegou a vez também da Capacemo. A Capacemo já presta uma assistência na área da saúde muito considerável, ela é relevante. Mas a partir desse ano, nós estamos inovando, dando uma ênfase especial ao Outubro Rosa, o câncer de mama para as mulheres. E esse programa consiste em quê? Nós pegamos, então, conforme a recomendação da Organização Mundial da Saúde, e estamos, então, determinando, conclamando as colegas para que façam os exames. Nós estabelecemos o período de 1º de setembro a 31 de dezembro. Essa campanha, embora seja mais identificada com Outubro Rosa, mas nós estendemos de setembro a 31 de dezembro para que dê tempo dos colegas procurarem para o seu médico, o agendamento, feitura dos exames, né? Para depois, então, concluir esse programa, para que depois, então, tenha uma coparticipação dela de apenas 10%. A Capacemo vai bancar 90% da despesa nessa área com a prevenção do câncer de mama nas mulheres. 90% da 90% das dispensas da instituição. Eu estava lendo aqui, são mulheres de 50 a 69 anos a cada 2 anos que devem ficar atentas a isso aí, né? Isso. Até eu estava também lendo aqui que aqui no Sul é o câncer mais frequente, tirando aqueles de pele, né? O que atinge aí de cada 100 mil mulheres, 73 são acometidas pela doença. Então é um número considerável e se descobrir lá no começo, de repente num exame desse aí, exatamente, tira toda a complicação daqui a pouco até de uma perda familiar. Exatamente. A gente tem se observado por toda aquela movimentação na área da saúde que tem a instituição, o que preocupa bastante são duas coisas, entende? Para nós, enquanto gestores da área da saúde, nos preocupa primeiro o sofrimento que passa o colega. Né? Ela praticamente, às vezes, tem situações que até elimina um seio, né? Então, nos preocupa primeiro o sofrimento que vai passar aquela colega. E depois aquela despesa também que é considerável para ela. Sim. Não nos preocupa tanto a instituição, que ela está lá para esse fim. Mas então, quando vê uma colega sofrendo, o que passa, né? Só quem mesmo já passou por um problema, um tratamento de câncer, quando deixa avançar muito, quando está já tarde, às vezes até tardio, né? Então, preocupado com isso, que ele então enfatizou, né, junto com o Conselho Deliberativo e mais com os colegas de diretoria, né, que sempre diziam assim, a nossa diretoria, presidente, a Fernanda, que é a diretora de saúde, a Vera, diretora de finanças, e depois o Conselho Deliberativo, a quem é o fórum maior para discussão, ampliação e deliberação.
Então se ouve por bem, né? Nós de vez, porque não é um programa para 2018, é um programa para ficar, né? Anualmente vai ter essa Outubro Rosa com um espaço, então, de 1º de setembro a 31 de dezembro, para que as pessoas preventivamente busquem pelo seu médico, busquem pelo tratamento enquanto é tempo. E eu estou lembrando que no ano passado, nessa época do ano, a gente até conversou, né, no nosso programa de rádio lá sobre Outubro Rosa daquele ano, e vocês já estavam começando a se organizar para que esse ano fosse realmente a maior edição até hoje que fosse realizada. Exatamente. Logo adiante nós vamos tratar de um outro programa, canal. Como você falasse mesmo, eu estou recordando, no programa de 2017, nós não começamos com Outubro Rosa de 2017, porque nós nos deparamos com uma situação mais delicada ainda, que é o programa dos vulneráveis, assistência aos colegas em situação de vulnerabilidade, que nós vamos tratar depois. Então, por isso ficou para 2018. Em 2018, como estava programado o Novembro Azul, que nós vamos falar mais adiante, então nós passamos, como transferimos Outubro Rosa para 2018, que era para entrar o Novembro Azul, então juntamos os dois e estamos desenvolvendo, né? Outubro Rosa para as mulheres, em função do câncer de mama, e o Novembro Azul, vamos falar, que envolve a questão do câncer de próstata ao homem. O Novembro Azul também está acontecendo nesse mesmo período ou tem alguma diferença? Nós fizemos concomitantes os dois, entende? Fizemos concomitante porque a gente entende, assim, canal, que embora a Capacemo tenha um bom respaldo da área médica, da área da saúde em Passo Fundo, em termos de agendamentos de consultas, mas a gente sabe que quando há uma demanda, nós temos uma expectativa de mais de 3.000, entre 3.000 e 3.500 usuários que vão ser beneficiados com esse programa, entende? Então é evidente que vão pegar para 4 meses para que tenha tempo, durante esse período, essa demanda seja então recepcionada, né? Porque não é só um médico, no primeiro momento é o agendamento do médico, mas depois com certeza vem aquela bateria de exames para depois o retorno. Então nós entendemos que de 1º de setembro a 31 de outubro, até porque nós desenvolvemos juntos a campanha. Esse prospecto eu não tenho aqui, mas os colegas com certeza estão me ouvindo e vendo, eles receberam. Nós, meio a meio. Exato, nós entregamos em todas as educandárias, em todas as escolas, todos os setores de serviço, os colegas receberam. Então, você me está lembrando bem, é um folder só com meio a meio, tratando tanto o Outubro Rosa como o Novembro Azul. Isso. E até sobre o câncer de próstata, é o que mais afeta e atinge os homens, 28,6% dos homens morrem do câncer de próstata, né? Porque existia um tabu até há pouco tempo quanto ao exame. Então, 45 anos para cima, quem é do fator de risco, 50 anos para cima, quem não faz parte desse grupo. Lembrando que o fator de risco é quem já teve na família um histórico da doença, os homens negros também, que são mais acometidos, e obesos. Então, o Ministério da Saúde engloba esses 3 aí como um grupo que tem que ir um pouquinho antes. E como é que está sendo o procedimento? Como que as pessoas procuram, Chico, esse atendimento? Quem ainda, de repente, não se ligou da importância de estar lá buscando isso aí? Olha, isso aí, a nossa orientação é o seguinte: primeiro, eles busquem pelo médico de sua confiança. Invariavelmente as mulheres e os homens têm já o seu médico, se não para esse determinado fim, mas ele tem. E se ele não tem aquele médico, ele vai exercer a preferência, porque nós editamos anualmente, periodicamente, melhor dizendo, aquele orientador médico hospitalar e de exames, que tem todos os prestadores de serviço ali. Então ele vai escolher o médico de preferência dele. Se até então ele não precisou e agora vai conversar com os colegas ou alguém para orientar ou trocar uma ideia, a opção é do filhado. Ele vai atrás do médico profissional que ele escolheu, aquele que já está trabalhando com ele. Quer dizer, ele tem essa liberdade total de escolher o profissional que ele queira. Tanto quanto às vezes o profissional também direciona o trabalho para aquela clínica ou prestador de serviços de exames, que às vezes seja de confiança dele. Capacemo não interfere no sentido de direcionar o trabalho. Ela franqueia a liberdade que eles têm dentro dos 1.000 prestadores de serviços que a instituição tem. E com certeza vai encontrar o profissional dedicado naquela área, naquela especialidade para ele aí. Só para lembrar, o seu primeiro mandato na Capacemo foi em que ano? Se fizesse um exercício mental, chegaria em 1992. 92. 92. E eu puxei isso aí, Chico, porque de lá para cá muita coisa deve ter mudado nessa questão da prevenção, né? Muitas doenças que a gente acabava descobrindo só numa etapa final podem ser descobertas antes, né? Tu tem como fazer esse paralelo, essa diferença entre conhecimento de doenças hoje, tecnologia e principalmente o acesso que a Capacemo dá aos seus parceiros aí, seus afiliados? Tu sabe, Carol, que é o seguinte, ó,
a gente tem visto e observado, e estamos fazendo um trabalho de fôlego agora, algumas alterações que vamos fazer. O que a gente observa é o seguinte: a atualidade, né, a longevidade do pessoal, a expectativa de vida das pessoas que está crescente, né? De certa forma, as anuâncias variáveis durante a vida faz com que surjam também novos problemas de saúde, novas doenças, por fatores determinantes alhures, entende? Né? E em função disso, também a medicina, também as ciências, também está buscando alternativas de cura, né? Nós, assim, nesse espaço de tempo que estamos na presença da Capacemo, que tivemos a Capacemo, saímos, voltamos, estamos de novo, entende? O que a gente observa é que há uma mudança também de conceitos para preconceitos do próprio usuário. Aquilo que você fala do próprio homem. O homem, assim, é muito preconceituoso em função do exame de prevenção do câncer de próstata. Ele ainda, de certa forma, ele se sujeita a fazer o exame mais simples. Mas o famoso exame de toque, ele fica mais reticente, né? E que é um exame indispensável. Tem se lido muito, nós, inclusive na Capacemo, não somos meros corredor para chegar, indicar, para que procure o médico, para que procure o exame que ele precisa. Nós também fizemos as nossas leituras para quando trocar uma ideia com o conselho, com a parte de diretiva e com o próprio filiado, nós temos alguma noção daquilo que nós estamos fazendo. E o que ocorre, então? A medicina está tão adiantada e que se a pessoa buscar, como nós estávamos falando, pelos recursos hoje que tem na mão, as ferramentas que tem na mão, talvez com prevenção, o homem que é tão reticente em função do exame de toque, talvez ele com prevenção, ele não seja preciso, entende? Mas até então sequer ele fazia outro exame, né? Mas hoje o que tem se visto é o seguinte: há uma inter-relação de colegas, há uma conversação mais aberta hoje e que as pessoas estão vendo o que é o sofrimento da pessoa quando está com um processo de câncer bem em um estágio avançado. E isso, de certa forma, também faz com que a pessoa reflita, né? Faz com que ele reflita, porque afinal de contas é a saúde dele. A mulher já é mais preventiva, a mulher atua, isso os dados estatísticos da instituição, tu vê que ela é mais atuante, ela atua com mais precaução, ela é mais preventiva, e o homem não. E eu espero, nós como gestores que representamos os colegas lá na Capacemo, estamos abertos para que realmente usufruam desse período de programa, que vai ser permanente, pensando estritamente na saúde dele mesmo. E agora, para fechar essa primeira parte do programa aqui, a procura já se verifica que é interessante, ou as pessoas precisam ainda, daqui a pouco, não esperar até o fim do ano, mas já começar a buscar isso aí a partir de agora? Olha, de certa forma a gente sabe que o brasileiro deixa meio para a última hora, deixa para o mês que vem, tem até dezembro para fazer, ele joga para outubro, novembro. A semana do Natal, né? A receptividade dos programas foi muito boa. A conversação que tivemos no local de trabalho, aquela coisa rápida, de contato e tal, a gente vê que se o pessoal está mais assim preocupado com essa situação. Agora, os números mesmo a gente vai tabular no final do período do programa. Encerrou dia 31 de dezembro, nós vamos então tabular os dados para ver como é que foi o andamento desse programa, qual foi a receptividade. Entende? Podemos depois elencar números, né? Aí uma vez o quê? Se for consulta e exames, cirurgias, volume de gasto, tal. Então nós vamos ter, a partir do dia 30 de dezembro, como tabular todos esses dados para fazer um relatório do programa e ver o que pode ser feito e melhorado a partir do ano seguinte. Quem tiver alguma dúvida de como proceder, a gente já explicou aqui, mas se seguir alguma dúvida é só procurar a Capacemo. Tem sempre à disposição, sabe? Nós temos ali duas pessoas preparadas para isso aí, que é a diretora de saúde, a Marilinha Fernanda, que advém dos quadros de saúde do próprio município, além de toda uma bagagem que já teve em atividades privadas na área da saúde. E também temos a Vera, que também é antiga na Capacemo, Vera Maria Vieira, que foi a diretora de saúde, né? E as duas em conjunto ali fazem um bom trabalho, entende? De orientação. É um grande projeto mesmo, Chico. A gente vai para o intervalo, mas depois a gente volta aqui porque tem ainda outros projetos para falar e também detalhar um pouco mais sobre o trabalho que fez aí até esse momento no ano a Capacemo, tá? Em seguida a gente volta com o Simpasso na TV, fique aí que é rapidinho. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha.
E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Esse é o Simpasso na TV, aqui pela TV Câmara, hoje recebendo o presidente da Capacemo, Chico Xavier. Primeiro bloco a gente falou sobre essas duas grandes ações aí que envolvem mulheres e homens na prevenção de câncer de próstata, de mama, Outubro Rosa, Novembro Azul. E agora, Chico, a gente expande um pouco mais sobre outros projetos da Capacemo, que não é só aquele atendimento habitual, tradicional, que ela sempre fez. Mas vocês têm também um terceiro grande braço aí, um pilar grande também aí que está sendo desenvolvido. Exato, como eu falei anteriormente, vamos secar um pouco mais a questão do programa também especial aos filiados e dependentes em situação de vulnerabilidade. Quem são os vulneráveis para nós na Capacemo? Os vulneráveis para nós são aquelas pessoas que pode ser tanto filiado titular como dependente dele, acometido de doença, de nascença ou não adquirida no período, ou de acidente, pessoas que estejam numa situação tal que não possam se manifestar ou tenham extrema dificuldade de manifestação, não possam se locomover, e também aquele que mesmo, às vezes podendo fazer alguma espécie desse movimento, se manifestar de forma assim, com bastante dificuldade, mas também tem dificuldade em quem na família atenda ele. Então esses elementos. Que, por exemplo, pode ser que pessoas tenham tido AVC, tenham mal de Alzheimer, tenham sido acidentados, com doenças congênitas de nascença. Esse grupo que nos preocupa, até agora ter a montagem do nosso programa de auxílios vulneráveis. Porque esse programa, canal, e os colegas que estão nos ouvindo e a própria sociedade, ele consiste em quê? Toda aquela gama de necessidades dele, ele tem em casa. Médico, fono, fisioterapia, fonoaudiólogo, o enfermeiro, pessoas fazer higiene pessoal dele, ele tem em casa isso aí, com esse programa dos vulneráveis. O home care, que é chamado, né? Exatamente, né? Então ele tem todo um sistema, por exemplo, assim, de que ele precisou, ele vai ter aquilo ali. Mais ainda, se porventura a pessoa às vezes não tem ninguém, às vezes na família, pessoas de idade que não tem família, ou tem alguém que não tem condições. Vou dar um exemplo, pessoas de idade, com 80 e poucos anos, como se é só o casal, um acometido de uma enfermidade dessas e o outro com extrema dificuldade, o que resta? Senão, às vezes, até internar a pessoa. Se deixar agravar uma situação tal, vai acontecer o quê? Ele vai praticamente morar num hospital. Sim. É ruim para ele, porque ninguém quer ficar em hospital. Quem atende é difícil, a despesa é enorme. Com vírus e outras doenças. Perfeito, exatamente, ali dessa convivência. Então, esse programa vai tão além que, em determinados casos, quando é recomendado pelo médico, ele vai acontecer o quê? Ele até pode ser internado nessas casas especializadas de longa permanência, que tem toda uma estrutura em função desses colegas, né? E isso aí, para quem está nos ouvindo, não é uma situação dizendo assim que é o presidente que define, o diretor de saúde ou o diretor de finanças. Não, ele tem todo um cadastro da situação, passa por uma avaliação por uma empresa especializada, que vai detectar qual é o problema, vai fazer todo um laudo circunstanciado do problema dele, o que se sugere para ele, até ele receber esse atendimento. Nós temos, só para exemplificar, aqui em Passo Fundo, nosso programa atinge 28 pessoas, disse Passo Fundo porque nós temos um colega também fora que também recebe essa assistência, né? Então é um programa que veio num momento assim, correto, de extrema validade para a família daquela pessoa que tem, e às vezes é só ele. Nós temos casos que é uma pessoa e 2 netos para atender, netos que estão trabalhando, que não tem aquele tempo. O que pode ser feito para esses colegas, né? Então nós vendo situações, constatamos essa situação, fomos ao campo, fizemos um levantamento, contratamos a empresa para avaliar, e é um programa que tem atendido então uma gama de colegas, né? E que também, canal, esse programa nos sinalizou o seguinte: está estampado, está provado que as pessoas estão durando mais, e com a
durabilidade das pessoas, aparecem doenças. Se não para todos, mas tem um seleto grupo que enfrenta dificuldades. E isso nos levou a pensar, e nós já estamos tabulando os dados, por terceiro ano que nós já temos tabulando os dados, para que nós temos uma preocupação muito grande, além de toda que nós temos na área da saúde, com todos e todas as idades, nós temos uma preocupação com o nosso pessoal que está se aposentando, com os aposentados e os que estão se aposentando. Por quê? Porque nós temos constatado pessoas assim que têm extremas dificuldades e não tem mais ninguém. Sim. Não tem, a velhice chegou, não tem mais o companheiro, às vezes os filhos não têm ali, às vezes os filhos não têm, e às vezes não tem nem condição de. E isso aí é uma coisa, é um fato, é uma situação que nos preocupa, e nós, a partir do ano que vem, nós vamos esboçar ao menos um projeto nos preparando enquanto instituição para dar uma cobertura específica, diferenciada para o pessoal da terceira idade. Nós não vamos terceirizar os nossos colegas para instituições, nós queremos fazer a nossa parte enquanto instituição Capacemo, voltada para esse lado da saúde das pessoas de mais idade. Pois é, o senhor falou ali que vocês identificaram essa demanda para ter esse atendimento em casa. Quando é que surgiu isso e qual foi a gota d'água ali para que vocês pensassem, não, de repente esse algo a mais aí está sendo necessário, hoje a Capacemo tem essa condição e iniciou esse estudo então? Olha, canal, é o seguinte, olha, eu tive na Capacemo, como você perguntou agora, eu assumi em 92 e fiquei por 12 anos consecutivos na Capacemo. Aí saí, missão cumprida, dei a minha colaboração. Aí deu uma situação atípica lá, aconteceu alguns detalhes ali que criaram alguns problemas para a instituição, né, aí eu fui convidado e retornei. Ao retornar, nos deparamos com uma situação que é bem conhecida dos próprios filiados que na época ajudaram a nós nos erguer. Tá? Aí, erguida a instituição, eu saí de novo. Fiquei 6 anos, recuperamos a instituição. Aí, há um forte contato com meus colegas, assim, é uma identificação. O pessoal sempre diz, Chico, quando fala em Chico, tu vê Capacemo, fala em Capacemo, vê você. Então, é um convite, entende, assim, para que retorne, para que trabalhe. E eu faço o que eu gosto na instituição. Só que nessa minha esse meu retorno agora, desse mandato presente, em 2016, em 2016 eu, quando visitei o Grefinho, o Grêmio dos Inativos, nossos honrosos colegas, né, inativos, fui lá e no conversar com os colegas assim, perguntei do fulano, e o fulano, como é que tá, fulano tal. Eu fiquei sabendo de 2 nomes que eu não vou citar aqui, por respeito, assim, às vezes a família às vezes pode não gostar, então, mas o que aconteceu? Fiquei sabendo uma que tinha tido um AVC e estava em estado vegetativo, com os mais cuidados que tinha da família, mas o estado dela era aquele ali. E uma outra que eu sabia que tinha problema de saúde, mas naquele segundo caso, quem estava pior era o marido dela. Ela era a nossa afilhada, ele era dependente. E ela, com os problemas que tinha, estava cuidando do marido. Digo, opa, para lá, tia. E isso aí deu tempo na própria plataforma, que eu sempre digo, quando nós vamos concorrer, não é uma plataforma política de promessas, é uma plataforma de constatações que nós podemos incrementar o nosso programa de assistência. E fizemos constar ali a nossa preocupação com os colegas inativos de forma diferenciada. Não se discrimina ninguém, mas o inativo há uma situação tal. E colaborou até então, né? Exatamente. E agora sim que ela talvez precise mais ainda, né? Perfeito. Esses 2 casos foram que nos deram o norte para o programa dos vulneráveis. Aí, como nós temos o contato com as pessoas, mas nem sempre tu fica sabendo o que aconteceu lá com fulano. De tempo em tempo fica sabendo. Escuta o que tu está sabendo que ocorreu com fulano, isso, aquilo. Não sabia. Né? Quando nós tomamos ciência desses 2 casos, nós abrimos o leque para fazer uma constatação. Entende? Qual a nossa surpresa? Que nós temos 28 colegas inscritos nisso aqui. Quer dizer, ou seja, nós tínhamos 28 colegas que a família estava numa situação tal, premente, necessitando e não tendo condições. E aí então nós entramos em tudo, né? Vamos dar assistência em casa, o que puder vai ser feito em casa, não interessa o custo para nós isso aí. E aqueles que não têm condições de às vezes ser atendido em casa, vai ser internado, claro que com autorização da família, o pedido da família, a orientação do médico, né? Porque às vezes a família não tem. Um exemplo bem característico, tu pega uma pessoa, por exemplo, vítima de um AVC ou de um acidente e tal, que ela não tem condições de se locomover, se expressar, por mais que tu bota um incrível Hulk do lado, não consegue levantar uma pessoa, né? Tu vai ter que estar pedindo ajuda e às vezes levantar uma pessoa sem ter o preparo de como tu pegar, tu termina tirando o quê? Um braço do lugar, derrubando a pessoa. Imagina aquela pessoa que já tem dificuldade de se locomover, de se expressar com uma dor desgraçada no ombro,
ou uma fratura que se exponha, então esse atendeu. Então esse é um programa assim que nós entendemos assim, canal do mais meritório da instituição Capacema até hoje. E o senhor já falou ali que pretende ampliar para o ano que vem. Existe uma capacidade para atendimento nesse tipo de programa? Como é que vocês estão trabalhando com isso? Uma expectativa que aumente desses 28 aí para novos atendidos? Não tem. A expectativa é o seguinte, canal. Hoje dizer que tu tem 28 e se você ampliar vai alcançar para 40, 50, 60. Não. O grupo é esse que foi feito o levantamento que constata. Com o decorrer dos tempos vai aparecer, tanto quanto vai falecer, como já faleceram alguns, vai aparecer outros com situações. O que eu te digo hoje que esse nos deu a luz para nós pensar em termos agora de como nós vamos nos preparar a instituição para dar uma cobertura mais diferenciada, mais próxima dos inativos no decorrer do tempo. Porque não é só aquele que está doente ou totalmente deficitário. Vou te dar um exemplo assim que eu constatei numa casa de longa permanência. Eu fui visitar uma pessoa e me deparei com outro colega lá. Nem eu sabia que estava internado lá. Entende? Aí vamos para o histórico e ele não me reconheceu para a situação que ele está e tal. E aquilo ali eu vendo, poxa, nós estamos atendendo em casa. Nós temos colegas em instituições de longa permanência. E eu vi com outras pessoas que estavam lá nessa instituição, muito bem organizada, por sinal, eu vi assim o quanto a pessoa, por mais que ele esteja deficitário, ou no estágio tal, a passagem das pessoas ali, os atendentes, cuidadores, aquele mesmo que tem probleminha, ele passa de certa forma a interagir, mesmo que seja visual, ou mesmo na linguagem dele, e eu observei isso, eu passei, então eu fui conhecendo, porque até nós temos colegas em 3 dessas casas, né? E eu passei a observar. Poxa, não vamos esperar então o nosso colega ficar numa situação dessa. Vamos nos preocupar com quem também não está nessa situação. E quem sabe, amanhã depois, nós não tenhamos a nossa casa de permanência, nossa casa de convivência dos colegas, para quem queira. Porque depende da pessoa ficar sozinha, isolado, não tem mais familiar. Quem sabe, por que não nós criamos todo um ambiente? Não é só para tratar do doente que chega lá, né? Quem sabe nós temos uma casa de convivência. Ou permanente, ou aquele que vai, olha, o fim de semana eu vou visitar meus amigos, vou conviver, vou interagir. Isso é que nós estamos pensando em termos de num futuro bem próximo. Para a sorte deles, tem aí a Capacema para fazer esse atendimento, que a gente vê histórias de várias categorias, classes aí que a pessoa se aposenta, envelhece e acaba não tendo condições de buscar um atendimento digno e depender às vezes do SUS também é bem complicado. Exato. Me disse uns 2, 3 anos atrás, conversando com o Dr. Madaloso, e assuntos ele sobre a Capacema e o sindicato médico, as nossas negociações, e ele me falou para mim, disse, olha, Francisco, as pessoas não é tanta depressão que está levando até a morte, é a tristeza. Doutor Carlos Antônio Madaloso, nosso reconhecidíssimo médico aqui, a família tem mais o Luiz Fernando, o outro filho dele também. Mas ele disse, e eu guardei aquilo ali. E realmente, se tu observar, a pessoa passa, quando começa a se isolar e com certos problemas, se isolar, não vai mais conviver com alguém, não vai visitar, não é visitado, entra em depressão, e às vezes uma depressão fatal, né? Mas ele me antecipou, não é só tão depressão, por exemplo. O que está acontecendo no primeiro momento é a tristeza. E realmente a tristeza termina jogando a pessoa para a depressão e quem sabe até a morte. E isso nós temos que nos prevenir também. A gente vê o casal vai até longe e daí quando um vai, o outro pouco tempo depois também acaba se acometendo de alguma doença e vai também. Bom, Chico, a gente está chegando já aqui na nossa reta final. Não poderia deixar de te perguntar, até tocou um pouco no assunto aí ligado a Capacema. A gente vive aí um momento de eleições aí no Simpasso, né? Troca de uma gestão para outra e a gente tem 2 chapas concorrendo, próximo dia 30 tem a votação. A importância dos servidores que estão nos assistindo agora de participarem desse momento democrático aí, de trazer ideias para o sindicato, apoiar o sindicato, já que ele é um sindicato de todos os servidores aqui do município. Ah, perfeito. Eu digo assim, eu dou meu exemplo, gosto de ser exemplo às vezes. Eu sou filiado do Simpasso desde a fundação. Como a minha carreira funcional foi entre funcionário até o nível superior,
funcionário, mas também exerci atividades de magistério, embora por pouco tempo. Eu sou filiado ao CMP Sindicato também. No caso das eleições, que agora é do Simpasso, aí eu conclamo com bastante veemência aos colegas. Participem mesmo, é o momento nosso, né, de nos manifestarmos através de um simples X, às vezes, dizendo se estou satisfeito ou não. E muito mais importante do que só aquele X, é quando antes nós participamos também. Porque às vezes uma simples reclamação abre um horizonte para o gestor. Simples, às vezes, que passou desapercebido no detalhe. Então eu conclamo os colegas que realmente vamos exercer o nosso direito de voto, vamos exercer a nossa escolha, vamos avaliar o nosso sindicato, vamos avaliar os nossos dirigentes. Francisco Carlos Xavier, o Chico Xavier, presidente da Capacemo, mais uma vez abrilhantando aí nosso programa com boas informações e boas notícias trazidas aí da saúde do nosso servidor municipal. Obrigado e volte sempre aqui no programa. Tá, ok. Agradeço mais uma vez a participação, agradeço o Simpasso. E agradecemos a sua audiência também, você que esteve ligado aí no Simpasso na TV. Marcamos aí um próximo encontro e esperamos você com a gente novamente. Até lá!